600 homens, 600, contra um império de 25 milhões de pessoas. Isso é o que Hernán Cortés tinha quando desembarcou na costa do atual México em abril de 1519. 600 soldados, 16 cavalos e uns poucos canhões. E a história que você aprendeu diz que esses 600 homens derrubaram a maior civilização do continente americano em menos de 2 anos. Só que isso não é o que aconteceu. A conquista das Américas, como ensinada nos livros, é uma das maiores distorções narrativas da história moderna. Não porque os espanhóis não chegaram, não porque Tenochtitlan não caiu, mas porque a arma que derrubou aquela civilização não era feita de ferro. Não precisava de soldado, não precisava de cavalo, não obedecia a ordens de nenhum rei. Era invisível e já estava a caminho antes do primeiro navio zarpar. Para entender como um continente de dezenas de milhões de pessoas desapareceu, você precisa primeiro ver o que existia antes de Cortés colocar o pé na areia: Tenochtitlan, uma cidade construída sobre a água, no centro de um lago a mais de 2.000 metros de altitude, cercada por vulcões. Quando os espanhóis a avistaram pela primeira vez, em novembro de 1519, ficaram em silêncio. Bernal Díaz del Castillo, soldado que acompanhou a expedição e sobreviveu para escrever sobre ela, registrou que alguns homens perguntaram em voz baixa se aquilo era um sonho. Não tinham palavras, porque não havia na Europa nada com que comparar. A cidade tinha mais de 200.000 pessoas. Paris, no mesmo período, tinha cerca de 150.000. Londres não chegava a 80.000. Tenochtitlan era maior que qualquer capital europeia daquele século. Seus mercados funcionavam diariamente com dezenas de milhares de pessoas comerciando cacau, tecidos, ouro, ervas medicinais e animais vivos. Aquedutos de pedra transportavam água fresca dos mananciais continentais por quilômetros. Jardins flutuantes, as chinampas, cultivavam flores e alimentos sobre a superfície do lago, com uma precisão agrícola que os europeus da época simplesmente não possuíam. O Império Azteca não era uma tribo. Era uma estrutura política e econômica que controlava tributos de centenas de povos diferentes numa região maior que a Península Ibérica inteira. Tinha um sistema jurídico, tinha arquitetura monumental, tinha astronomia, matemática, registros históricos, e Cortés sabia de tudo isso antes de chegar. Então, o que realmente aconteceu? A narrativa oficial precisa que você aceite uma premissa, que a tecnologia militar europeia foi decisiva. Espadas de aço contra armas de obsidiana, cavalos contra guerreiros a pé, pólvora contra arcos. É uma explicação limpa, conveniente e profundamente falsa. Em novembro de 1519, os astecas deixaram Cortés entrar em Tenochtitlan, não por ingenuidade. Havia razões políticas complexas, incluindo profecias sobre retornos divinos que geraram ambiguidade inicial sobre quem eram aqueles estranhos. Mas principalmente havia a lógica de um povo guerreiro que sabia observar antes de agir. O que se seguiu foi uma espiral de erros e brutalidade. Cortés ordenou um massacre durante uma cerimônia religiosa no templo. Tomou o imperador Montezuma como refém. Tentou usar o próprio líder asteca para conter sua população. Então, em junho de 1520, a resposta chegou. A população de Tenochtitlan se levantou. Os espanhóis foram expulsos em pânico durante a noite. Cortés perdeu mais da metade de seus homens numa única madrugada, atravessando as pontes sobre o lago, perseguido por guerreiros astecas que atacavam de canoas dos dois lados. Perdeu os canhões, perdeu os cavalos, perdeu o ouro saqueado do tesouro imperial. Chegou a chorar sentado numa árvore às margens do lago, contemplando os destroços da sua expedição. A história chama esse episódio de La Noche Triste, a Noite Triste.
Os espanhóis foram derrotados, expulsos, humilhados por uma cidade que não precisava de armas de fogo para lutar. E aqui está o que os livros de história raramente mencionam com clareza. Quando Cortés voltou para o cerco final de Tenochtitlan, um ano depois, a maioria dos guerreiros que lutaram do lado espanhol não era espanhola, era indígena. Os tlaxcaltecas, povo que vivia sob o domínio asteca e que odiava esse domínio, forneceram 100.000 guerreiros para a batalha final. 100.000 contra os 600 de Cortés. A conquista das Américas foi, em grande parte, uma guerra civil indígena, em que os espanhóis foram o catalisador, não o exército. Mas, mesmo isso, não explica a escala do que aconteceu depois, porque a destruição que se seguiu foi grande demais para caber numa batalha, por maior que fosse. E a explicação está num evento que ocorreu meses antes do cerco final, silenciosamente, nos bairros e canais de Tenochtitlan. Cuitláhuac assumiu o poder após Montezuma e foi ele quem organizou a expulsão dos espanhóis na Noche Triste. Foi ele quem coordenou a defesa asteca. Era um líder experiente, estratégico, que havia acabado de derrotar um invasor europeu. Morreu de varíola 60 dias depois de assumir o poder. A doença havia chegado ao continente americano trazida por um escravo africano infectado que fazia parte de uma expedição espanhola vinda de Cuba. Quando esse homem morreu na costa, as populações com quem havia tido contato já carregavam o vírus. E a varíola, dentro de um corpo que nunca a havia encontrado, que não tinha nenhuma memória imunológica construída por gerações de exposição, não se comporta como em um europeu com imunidade parcial. Ela devasta de uma forma diferente. A pele cobre-se de pústulas do tamanho de uvas, tão densas que o rosto fica irreconhecível. A febre chega a mais de 40 graus e não cede. O delírio começa no segundo dia. Os olhos incham até fechar. A garganta se fecha. Respirar vira um esforço físico violento. Cada inspiração acompanhada de um estertoreio úmido. Em populações europeias, com imunidade parcial, construída ao longo de séculos, a varíola matava entre 20% e 30% dos infectados. Nos astecas, sem nenhum contato histórico com aquele patógeno, os relatos da época falam em mortalidade de 50% a 80% em comunidades inteiras. Pense no que isso significava no interior de uma aldeia. Você acorda numa manhã e o fogo já apagou, porque ninguém levantou para alimentá-lo. Seu filho tossiu a noite toda. Ontem era o marido quem tossia. Você vai até a casa ao lado para pedir ajuda e encontra a porta aberta, o fogo frio, um silêncio que não é de paz, é de ausência. Os campos de milho estão maduros demais, as espigas já começam a cair, apodrecendo no solo, porque não houve gente viva suficiente para colhê-las no tempo certo. Você está em pé no meio disso, com febre começando atrás dos olhos, tentando entender que ofensa cometeu, que Deus ignorou, que sinal deixou passar. A resposta não estava em nenhum dos deuses astecas. Estava num vírus que atravessou o Atlântico antes que qualquer sacerdote ou guerreiro tivesse tempo de interpretar o que estava chegando. Mas a varíola era apenas o primeiro patógeno. Nas décadas seguintes, uma sequência de doenças se derramou sobre o continente em ondas. Sarampo, tifo, difteria, gripe, coqueluche. Cada uma delas havia circulado na Europa por séculos, matando os mais vulneráveis e deixando populações sobreviventes com imunidade parcial acumulada. No continente americano, cada surto era o primeiro. Cada doença encontrava corpos sem nenhuma memória imunológica de qualquer patógeno europeu. Em 1545, uma doença que os historiadores chamam de cocolistli, provavelmente uma febre hemorrágica local potencializada pelo enfraquecimento geral das populações, varreu o México Central. Entre 1545 e 1548, matou entre 5 e 15 milhões de pessoas. Sozinha.
Em 3 anos, a população do México Central, estimada em 25 milhões de pessoas em 1519, chegou a menos de 1 milhão em 1620. Não em uma batalha, em 100 anos de epidemia contínua. Essa é a escala real da destruição. Não 600 soldados derrubando um império. Uma cascata biológica apagando 95% de uma população em 4 gerações. E aqui está a camada que a narrativa da conquista precisou enterrar para funcionar como mito fundador. Os espanhóis não tinham controle sobre isso. A devastação foi um acidente com consequências que ninguém calculou, ninguém planejou e que os próprios colonizadores precisavam urgentemente explicar de outro jeito. A explicação que a Igreja Católica ofereceu era simples e conveniente. Deus havia liberado o continente para a fé cristã. O despovoamento era providencial. A morte em massa de populações indígenas era um sinal divino de aprovação da conquista. Os cronistas espanhóis escreveram sobre bravura, fé e superioridade militar. Cortés voltou à Espanha como herói. Mais conveniente do que admitir a verdade. Chegamos, trouxemos patógenos sem perceber e eles fizeram o trabalho pesado antes que precisássemos lutar de verdade. Havia ainda um problema prático e sombrio nesse colapso demográfico. Você não coloniza terras de um povo que você acabou de dizimar sem mão de obra. As minas de prata de Potosí, no Peru, precisavam de braços. Os encomendeiros, colonos com direito legal ao trabalho indígena, viam sua força de trabalho morrer mais rápido do que conseguiam repor. A solução encontrada foi o tráfico atlântico de pessoas sequestradas na África, escravizadas e transportadas em condições subhumanas para um continente que a epidemia havia esvaziado. O colapso biológico das Américas e o nascimento do tráfico atlântico de escravos africanos não são eventos separados. São a causa e a consequência direta de um mesmo processo. Um vírus que chegou por acidente criou o vazio que justificou um crime de dimensões continentais. Por que os patógenos europeus foram tão letais para os americanos e não o contrário? A resposta está em milênios antes de qualquer navio. As populações europeias, asiáticas e africanas haviam vivido por séculos em contato próximo com animais domesticados. Vacas, porcos, cavalos, galinhas, ovelhas. Esses animais eram reservatórios naturais de vírus que saltavam para humanos periodicamente, matavam os mais vulneráveis e, ao longo de gerações, forçavam o desenvolvimento de respostas imunológicas parciais. A tuberculose veio das vacas, a gripe veio dos suínos e das aves. O sarampo é parente do vírus da sinomose canina. A varíola tem origem em roedores domesticados da Eurásia. O continente americano não tinha esse histórico. A domesticação de animais era mínima. Lhamas, perus, patos. Nada que gerasse o tipo de pressão imunológica contínua que o convívio com suínos e bovinos produziu na Eurásia ao longo de 5.000 anos de agricultura intensiva. Quando o contato aconteceu em 1492, não foi apenas uma fronteira geográfica que se abriu, foi uma fronteira imunológica. E do outro lado dessa fronteira, havia civilizações que nunca tinham sido expostas ao inventário biológico acumulado de 2 continentes. Não foi superioridade, foi tempo. Os europeus tinham tido milênios de convívio forçado com patógenos que o resto do mundo ainda não havia encontrado. E quando esse desequilíbrio encontrou navios transatlânticos e rotas comerciais densas, o resultado não foi uma conquista, foi uma colisão. Em março de 2020, quando os primeiros voos internacionais começaram a ser cancelados e supermercados em 20 países esvaziaram em 48 horas, havia uma frase que aparecia em noticiários do mundo inteiro. Nenhum sistema de saúde moderno estava preparado para isso. Mas aquilo era um vírus com taxa de mortalidade de menos de 2% em populações vacinadas ou com exposição prévia.
O que os astecas enfrentaram em 1520 tinha taxa de mortalidade de 50% a 80%, numa população sem qualquer imunidade prévia. Hoje, com aviões capazes de cruzar o Atlântico em menos de 8 horas, com rotas de carga conectando cada continente ao outro em menos de 2 dias, com cadeias globais de suprimento que dependem de fluxo ininterrupto entre zonas climáticas e reservatórios animais que nunca se tocaram antes, a fronteira imunológica não desapareceu. Ela ficou mais tênue, mais acelerada e mais difícil de mapear do que em qualquer ponto da história. Existem hoje vírus em populações de morcegos na Ásia Central que nunca encontraram um hospedeiro humano. Existem patógenos em roedores da bacia amazônica que circulam em ecossistemas que o desmatamento está abrindo para contato humano pela primeira vez. Existem comunidades indígenas isoladas, no Brasil, no Peru, na Papua Nova Guiné, cujo histórico imunológico em relação a certos patógenos modernos se assemelha ao dos astecas em 1519. A diferença é que agora temos ciência suficiente para entender o mecanismo. Sabemos o que é imunidade de rebanho, sabemos como vírus sofrem spillover entre espécies. Sabemos que a domesticação de animais selvagens, o desmatamento acelerado e o comércio global criam condições para novos encontros imunológicos. A pergunta que a história de 1519 coloca não é sobre o passado, é se vamos construir os sistemas de vigilância, acesso a vacinas e resposta rápida que a distância imunológica entre populações humanas hoje ainda exige, ou se vamos continuar contando a história errada e achando que 600 homens com espadas é que mudaram o mundo. Porque 600 homens com espadas não derrubaram coisa nenhuma. O que derrubou Tenochtitlan foi um vírus que entrou antes deles, se instalou em silêncio e fez o trabalho antes que qualquer batalha começasse. Isso muda tudo. Muda quem foi o agente histórico. Muda o que foi a conquista. Muda o que entendemos por poder, por vitória e por civilização. E muda a pergunta que deveríamos estar fazendo sobre o próximo grande encontro que ainda está por acontecer. Se esse vídeo destruiu alguma coisa que você foi ensinado a acreditar, conta nos comentários qual versão da conquista das Américas te ensinaram e o que muda quando você troca a espada pelo vírus. Compartilha com quem ainda acredita que 600 soldados derrubaram um império de 25 milhões. E se você quer continuar abrindo esse tipo de buraco na narrativa oficial, se inscreve no canal, porque ainda tem muita mentira histórica esperando ser desmontada.